Pago qualquer quantia para quem decifrar esse negócio aqui. O empresário arrogante soltou uma gargalhada, olhando de canto de olho para a zeladora. Mal sabia ele que estava subestimando exatamente a pessoa errada. Sai da minha frente, tem executivo passando por aqui. Ricardo Monteiro berrou para Cláudia Santos, empurrando o equipamento de limpeza dela com tanta brutalidade que ela quase perdeu o equilíbrio. Era uma quinta-feira qualquer de abril, e ele estava particularmente irritado porque tinha perdido uma negociação importante há poucos dias. Cláudia simplesmente baixou os olhos e sussurrou um desculpa, doutor, enquanto se recolhia ao cantinho do hall. Ricardo completará 45 anos recentemente e tocava uma das principais empresas de logística do Rio de Janeiro. Usava relógios que custavam mais que o salário anual de vários funcionários juntos, e carregava aquela postura prepotente de quem nunca teve que ralar para conquistar absolutamente nada. Para ele, gente como Cláudia eram apenas empecilhos irritantes que teimavam em aparecer na sua rotina. Fernanda, ele gritou para a assistente enquanto adentrava seu escritório. Quantas vezes vou ter que repetir para essa turma da faxina parar de atrapalhar quando eu tô chegando? Fernanda, aos 38 anos, já trabalhava para ele fazia uma década e conhecia muito bem seus ataques de fúria. Doutor Ricardo, ela estava só cumprindo a função dela. Função? Ficar plantada no meio do caminho virou função agora. Ele rebateu, atirando a maleta em cima da mesa. Essa gente não entende posição social. Pensa que pode se espalhar por qualquer canto como se mandasse no pedaço. Cláudia captou cada palavra lá do corredor. Aos 41 anos, ela prestava serviço naquele lugar havia 3 anos e já tinha se acostumado com esse padrão de desrespeito. Vestia o uniforme verde da empresa contratada e era praticamente um fantasma para os demais trabalhadores. Porém, ela escutava cada coisa, registrava cada movimento e arquivava mentalmente toda a humilhação que sofria. O expediente seguia seu curso natural, até que o malote chegou trazendo uma correspondência que transformaria toda aquela dinâmica. Era um envelope robusto com carimbos internacionais, direcionado especificamente pro Ricardo. Quando ele rasgou e examinou o conteúdo, sua fisionomia mudou drasticamente. Eram diversos papéis numa língua que jamais tinha visto na existência, repletos de caracteres bizarros e termos impossíveis de decifrar. Que inferno é isso aqui? Ele resmungou, manuseando as folhas com expressão de repulsa. Parece linguagem de outro mundo. Fernanda se aproximou apreensiva quando ele começou seus berros habituais. Fernanda, vem aqui resolver essa confusão. Alguém mandou uns documentos em dialeto extraterrestre. Ela pegou os papéis e analisou minuciosamente, tentando identificar alguma pista que fizesse sentido. Doutor Ricardo, me parece ser tcheco ou algo da Europa Oriental. Tem selos governamentais e o nome da empresa aqui embaixo. Tcheco. Ricardo deu uma risada estrondosa, daquele jeito sarcástico que usava toda vez que alguém tentava demonstrar conhecimento. Quem raios domina tcheco aqui no Brasil? Deve ser mais um golpe internacional. Mas quando Fernanda apontou que havia cifras que pareciam montantes em euros e uma data referente àquele próprio dia, ele percebeu que talvez fosse algo relevante. Então arruma um intérprete. Deve ter uns por aí que conseguem dar conta disso rapidinho. Daí em diante começou o pânico total. Fernanda acionou todas as empresas de tradução que tinha contato, mas nenhuma dispunha de especialistas em idiomas mais raros. Conforme o tempo ia passando, Ricardo ficava cada vez mais desesperado. Como é possível? Ninguém consegue resolver. Ele explodiu, socando a mesa. Eu pago o que precisar. Esta cidade tem mais de 6 milhões de habitantes e ninguém sabe interpretar uns malditos papéis. O boato se alastrou pelo andar. Colaboradores começaram se aglomerando curiosos, tentando contribuir com aplicativos de tradução digital, mas nada dava resultado. Foi quando a Patrícia do departamento jurídico trouxe uma informação que deixou Ricardo em pânico total. Doutor, documentos oficiais desse tipo normalmente têm prazo para manifestação. Se não responder, pode perder garantias legais. Ricardo examinou novamente e identificou uma data marcada claramente, aquele mesmo dia, até às 17 horas. Já passava das 14h30 e ele começou a transpirar nervosamente, imaginando que podia estar desperdiçando uma chance única. Isso é um absurdo. Ele vociferou para todos os funcionários que tinham se juntado.
Uma corporação do meu porte não consegue solucionar um probleminha básico de interpretação. Foi quando sua arrogância assumiu o controle completamente. Ricardo, no ápice da irritação, resolveu transformar aquilo numa brincadeira maldosa. Ergueu os documentos bem no alto e berrou para todo o escritório escutar. Prestem atenção aqui. Dou meu ordenado completo do mês para quem conseguir decifrar essa bagaça. Ele falou gargalhando, como se fosse a situação mais hilária do planeta. R$ 52.000 para quem entender essa linguagem de alienígena. Os funcionários riram junto, achando que era piada. Afinal, R$ 52.000 representava mais que o ganho anual da maioria deles. Ninguém levou a proposta a sério. Por essa grana, eu domino qualquer idioma em 10 minutos, gritou Marcos do setor comercial. Todos riram ainda mais. A situação tinha virado um show de comédia coletivo, com funcionários inventando piadas sobre línguas fictícias e tradutores marcianos. Ricardo adorava ser o foco das atenções, principalmente quando podia exibir sua supremacia econômica. Mas no meio de toda essa bagunça, uma pessoa observava tudo em completo silêncio. Cláudia estava no corredor arrumando seus utensílios, prestando atenção em cada sílaba. Durante 3 anos tinha sido tratada como se fosse transparente, ouvido comentários desrespeitosos, sido desprezada como se não fosse ser humano. Quando ela conseguiu se aproximar o bastante para visualizar os documentos que Ricardo agitava no ar como se fosse papel higiênico, seus olhos se arregalaram. Não era choque pelo idioma, era pelo conteúdo que ela compreendia perfeitamente. Aqueles papéis não eram propaganda nem correspondência empresarial rotineira. Eram documentos de uma herança internacional comunicando sobre 18 milhões de euros deixados por um familiar distante. Cláudia engoliu seco. Os documentos esclareciam que Ricardo havia sido localizado como o único beneficiário vivo de um primo falecido na República Tcheca. Mas existia um deadline, até às 17 horas daquele dia para confirmar o recebimento e dar início ao processo burocrático. Ela olhou pro relógio de parede. 14h45. Ainda dava tempo, mas era pouco. E ali estava Ricardo fazendo chacota sobre algo que podia revolucionar completamente a vida dele, oferecendo seu salário mensal para quem solucionasse um problema que ela conseguia resolver em 15 minutos. Cláudia sentiu uma combinação de revolta e oportunidade. Durante 3 anos tinha sido menosprezada, tratada como se fosse ignorante, desprezada como se não existisse. Agora tinha a oportunidade de provar que as primeiras impressões mentem descaradamente. Ela respirou profundamente e avançou um passo. Com licença, doutor Ricardo, disse com voz segura, porém educada. Eu consigo ajudar com essa tradução. O escritório inteiro mergulhou no silêncio absoluto. Todos se voltaram para encarar a zeladora que havia se atrevido a interromper a diversão do chefe. Ricardo parou de rir e a fitou com uma expressão de total descrença. Você falou o quê? Ele perguntou como se não tivesse captado direito. Eu disse que posso interpretar os documentos pro senhor. Cláudia repetiu, mantendo a coluna ereta. Domino o idioma. A gargalhada que estourou no escritório foi ainda mais estrondosa que as anteriores. Funcionários riram até se engasgarem, achando que era a palhaçada mais ridícula que já tinham presenciado. A zeladora querendo decifrar documentos que nem especialistas conseguiam resolver. Ricardo riu tanto que teve que se segurar na mesa. Vocês escutaram isso, pessoal? A faxineira aqui é multilingue. Que maravilha, querida. Então você vai me fazer faturar 18 milhões de euros interpretando papéis tchecos. Ele nem imaginava que tinha acertado tanto o idioma quanto o montante, mas Cláudia sabia, e ela estava preparada para aceitar o desafio que ele tinha lançado sem suspeitar com quem estava se metendo. Olha só, Ricardo continuou ainda gargalhando. A moça que não consegue nem organizar o corredor direito quer resolver um pepino que nem tradutor profissional deu conta. Os funcionários explodiram em risos novamente. Alguns até aplaudiram, achando que era o espetáculo mais hilário que já tinham visto naquele ambiente. Mas Cláudia não se intimidou. Ela sabia exatamente o que estava fazendo. O prazo continuava correndo e em algumas horas aquela brincadeirinha se transformaria na lição mais custosa que Ricardo Monteiro já tinha recebido na existência. Doutor Ricardo, eu não tô de gracinha, Cláudia disse, avançando mais um passo enquanto o escritório inteiro ainda se divertia com a situação. Eu realmente consigo traduzir esses documentos.
Ricardo enxugou as lágrimas de tanto rir e a encarou como se estivesse vendo um bicho falante. Ah, claro que consegue. E eu consigo voar também. Escuta aqui, querida. Volta pra tua vassoura e deixa os crescidos resolverem questões sérias. A risada coletiva ecoou pelo escritório mais uma vez. Fernanda até se sentiu constrangida pela situação, mas não teve peito para intervir. Afinal, também achava impossível que uma zeladora pudesse solucionar algo que tradutores especializados não conseguiam. Cláudia não se mexeu, permaneceu firme no mesmo lugar, com os olhos grudados nos documentos que Ricardo segurava. Posso pelo menos dar uma olhadinha nos papéis? Talvez eu consiga identificar algumas expressões. Identificar algumas expressões. Marcos do comercial berrou entre gargalhadas. Moça, isso não é brincadeira de escolinha. São documentos jurídicos complexos. Para de insistir nisso, Patrícia do jurídico completou. Você vai complicar ainda mais. Mas Cláudia não desistiu. Tinha algo na postura dela que chamava atenção, uma determinação que não batia com a imagem que todos tinham de uma simples zeladora. Doutor Ricardo, o senhor mesmo falou que daria seu ordenado para quem traduzisse. Tô aqui me oferecendo para tentar. Ricardo parou de rir por alguns segundos. Havia algo na voz dela que o incomodava. Uma segurança que não deveria existir. Tá bom. Já que você insiste em se humilhar, vou te dar essa oportunidade. Mas quando você não conseguir, quero que peça desculpas para todo mundo aqui por ter feito a gente desperdiçar tempo. Ele estendeu os documentos para ela com um gesto desprezível. Vai lá, Einstein, mostra como é que se faz. Cláudia pegou os papéis com delicadeza, como se estivesse manuseando algo extremamente precioso. No instante em que seus olhos encontraram o texto, algo mudou completamente na expressão dela. Era como se ela tivesse renascido, como se uma parte dela que estava hibernando há anos tivesse despertado. Vá em pane, Ricardo Monteiro, ela disse em voz baixa, lendo uma linha do documento. PM Vão OLED. O escritório mergulhou no silêncio absoluto. Todos pararam de rir instantaneamente. Era impossível fingir aquela pronúncia impecável, aquela fluência natural que saía da boca da Cláudia como se ela tivesse nascido falando tcheco. Ricardo arregalou os olhos. Você tá realmente lendo isso? Sim, doutor. Cláudia respondeu ainda com os olhos fixos nos documentos. Tá escrito: caro senhor Ricardo Monteiro, escrevemos para informá-lo sobre a questão legal referente à herança deixada por seu primo paterno, Pavel Monteiro, falecido em Praga no dia 12 de março deste ano. A mandíbula do Ricardo literalmente despencou. Ele tinha um primo na República Tcheca? Não fazia a menor ideia. Mas mais chocante ainda era ouvir aquela mulher que ele menosprezava falando com perfeição um idioma que ele nem sabia que existia. Continua, ele disse, a voz saindo quase como um murmúrio. Cláudia prosseguiu lendo, traduzindo com uma fluência que deixava todo mundo de queixo caído. Seu primo Pavel deixou uma herança no valor de 18 milhões de euros, incluindo propriedades em Praga e uma conta bancária considerável. Como o único herdeiro vivo da família Monteiro, você tem direito legal a todos os bens. 18 milhões de euros. O número ecoou pela sala como um estrondo. Ricardo teve que se apoiar na mesa para não desabar. Era grana suficiente para multiplicar sua empresa por 15, para garantir o futuro de 4 gerações da família. Mas tem uma condição, Cláudia continuou virando a página. Você precisa confirmar o recebimento desta correspondência até às 17 horas de hoje, horário de Brasília, e enviar os documentos de confirmação assinados até meia-noite. Se não cumprir o prazo, a herança será destinada ao governo tcheco. Ricardo olhou pro relógio de parede. 15 horas e 20, menos de 2 horas para confirmar e apenas 6 horas e meia para mandar tudo de volta. O desespero tomou conta dele completamente. Como é que você sabe tcheco? Ele perguntou, ainda tentando processar o que estava rolando. Cláudia dobrou os documentos cuidadosamente e os devolveu para ele. Eu era professora de idiomas na Universidade Federal do Rio de Janeiro, Dr. Ricardo. Especialista em línguas do leste europeu. Trabalhei lá por 17 anos. O escritório ficou em silêncio novamente, mas dessa vez não era de risos, era de puro choque. Aquela mulher que eles viam todos os dias limpando banheiros e esvaziando cestas de lixo tinha sido professora universitária.
Era a professora. Fernanda perguntou genuinamente curiosa. O que houve? Cláudia suspirou fundo. Não gostava de falar sobre o passado, mas percebia que precisava explicar para ser levada a sério. Perdi meu emprego há 3 anos. Denunciei um esquema de venda de diplomas na universidade, onde alguns professores comercializavam notas e certificados. Fui demitida por comprometer a harmonia institucional. E depois? Patrícia perguntou, agora com uma expressão completamente diferente. Depois fiquei marcada no meio acadêmico. Ninguém queria contratar alguém que tinha denunciado colegas. Meu esposo estava desempregado. Meu filho precisava de cirurgia. Aceitei o primeiro trabalho que surgiu. A história da Cláudia explodiu como uma granada no meio do escritório. Funcionários que minutos antes zombavam dela agora a observavam com uma combinação de respeito e constrangimento. Era impossível conceber que aquela mulher reservada que higienizava seu escritório todos os dias tinha sido uma professora renomada. Você tem certeza absoluta sobre essa tradução? Ricardo perguntou ainda desconfiado. Tenho, doutor. Posso interpretar todo o documento palavra por palavra, se desejar. Também consigo ajudar com a resposta que precisa ser enviada. Ricardo começou a caminhar de um lado para o outro, o cérebro funcionando a 1000 por hora. 18 milhões de euros, uma fortuna que estava literalmente nas mãos da mulher que ele tinha humilhado poucos minutos antes. Tá certo, ele disse, tentando retomar o controle da situação. Vamos imaginar que você realmente domine tcheco, mas isso não quer dizer que você entende de documentos jurídicos complexos. Pode estar interpretando tudo errado. Cláudia manteve a serenidade. Doutor Ricardo, além do tcheco, eu falo alemão, francês, italiano e polonês. Fiz mestrado em tradução jurídica e trabalhei como tradutor oficial do consulado tcheco antes de ingressar na universidade. Cada revelação era como um soco no estômago do Ricardo. Aquela mulher que ele tratava como resto de comida tinha uma formação que ele jamais sonharia em ter. Mas sua arrogância ainda falava mais alto. Mesmo assim, posso estar pagando para você inventar qualquer bobagem, ele disse, cruzando os braços. Como vou ter certeza de que não está mentindo sobre o montante? Foi quando Cláudia fez algo que ninguém esperava. Ela pegou seu celular simples e discou um número que sabia de memória. Alô, consulado tcheco? Aqui é Cláudia Santos, ex-tradutora oficial. Poderiam confirmar a autenticidade de uns documentos para mim? Ela passou os dados do cabeçalho dos documentos, conversou em tcheco por alguns minutos e depois desligou. Confirmado. Os documentos são legítimos. Foram enviados pelo escritório de advocacia Sovoda e Partners de Praga. A herança é verdadeira. O silêncio no escritório era de cortar com faca. Ricardo sentia como se o piso estivesse se abrindo debaixo dos pés. Não apenas a herança era real, como a mulher que ele menosprezava era a única pessoa ali capaz de salvá-lo. Quanto você quer para fazer a tradução completa? Ele perguntou, a voz saindo mais rouca que o normal. O senhor já fez uma proposta, Cláudia respondeu, olhando diretamente nos olhos dele. Seu ordenado mensal, 52 mil reais. Ricardo engoliu seco. Era uma quantia considerável, mas comparada com 18 milhões de euros era quase mixaria. Tá fechado, aceito. Mas tem que estar tudo finalizado até às 16h30. Vai estar, Cláudia disse com segurança. Mas vou precisar de um computador, acesso à internet e que ninguém me perturbe. Fernanda, libera a sala de conferências para ela, Ricardo ordenou ainda meio zonzo. E disponibiliza tudo o que ela precisar. Enquanto Cláudia se dirigia para a sala de conferências, os funcionários começaram a cochichar entre si. Era impossível processar completamente o que tinha acontecido. A zeladora invisível tinha se revelado uma profissional altamente capacitada e agora estava prestes a salvar a empresa de uma oportunidade desperdiçada. Eu não acredito que ela realmente sabe tcheco, Marcos murmurou para Patrícia. Cara, ela ligou pro consulado na nossa frente. Patrícia respondeu. Não tem como fingir uma parada dessas. Ricardo ficou plantado no meio do escritório, ainda tentando assimilar como tinha subestimado tanto alguém. Durante 3 anos, uma ex-professora universitária tinha higienizado seu escritório e ele nunca percebeu. Pior,
Tinha tratado ela como se fosse inferior, como se fosse ignorante. Mas sua prepotência ainda não tinha desaparecido completamente. Bom, pelo menos descobrimos que ela não é uma zeladora comum, ele disse para Fernanda. Mas ainda acho estranha essa história toda. Na sala de conferências, Cláudia se acomodou diante do computador e começou a trabalhar. Pela primeira vez em 3 anos, sentia-se verdadeiramente útil novamente. Seus dedos voavam pelo teclado, traduzindo não apenas as palavras, mas captando todas as nuances legais que um tradutor comum perderia. Enquanto trabalhava, ela refletia sobre tudo que tinha passado. 3 anos de humilhação, de ser tratada como se fosse transparente, de ouvir comentários sobre sua suposta ignorância. Agora, ironicamente, era ela quem estava salvando o homem que mais a desprezava. O relógio marcava 15h45. Ainda havia tempo, mas ela sabia que precisava ser impecável. Não apenas porque estava recebendo bem por isso, mas porque queria provar para si mesma que ainda era competente, que ainda tinha valor. Do lado de fora, Ricardo caminhava ansioso, espiando a sala de conferências a cada 5 minutos. 18 milhões de euros dependiam da mulher que ele tinha chamado de incompetente 1 hora antes. A ironia da situação não passou despercebida por ninguém no escritório. A pessoa que ele menos respeitava tinha se tornado a mais importante de todas. 16h15 Cláudia saiu da sala de conferências com uma pilha de papéis nas mãos e uma expressão que Ricardo não conseguia decifrar. O escritório inteiro parou para observar quando ela se aproximou da mesa dele, caminhando com uma postura que não combinava mais com a imagem de zeladora que todos tinham dela. Pronto, doutor Ricardo, ela disse, colocando os documentos organizados na mesa. Tradução completa com todos os termos legais explicados e a carta de resposta já redigida em tcheco. Ricardo pegou os papéis com mãos trêmulas. A tradução estava impecável, com cada parágrafo explicado detalhadamente. Não era apenas uma tradução literal, mas um documento profissional que incluía notas explicativas sobre o processo legal tcheco. Tá aqui tudo sobre a herança, Cláudia continuou apontando para seções específicas. Seu primo Pavel era proprietário de 4 imóveis em Praga, incluindo um restaurante histórico no centro da cidade. Ele não teve filhos e você foi localizado através de registros genealógicos como o único herdeiro vivo. Ricardo lia cada linha com os olhos esbugalhados. A fortuna era ainda maior do que tinha imaginado. Além dos 18 milhões de euros em conta bancária, havia propriedades que valiam pelo menos outros 12 milhões. E essa carta de resposta? Ele perguntou pegando um documento redigido em tcheco com caligrafia perfeita. Confirmação oficial de recebimento e aceitação da herança, Cláudia explicou. Precisa ser enviada por correio expresso ainda hoje. Também preparei uma procuração para os advogados tchecos começarem o processo de transferência. Fernanda se aproximou para ver os documentos. Cláudia, isso tá incrível. Parece trabalho de escritório de advocacia internacional. Por que é? Cláudia respondeu simplesmente. Já fiz centenas de documentos similares quando trabalhava no consulado. Ricardo olhou para ela com uma expressão completamente nova. Não era mais desprezo ou condescendência. Era uma mistura de respeito forçado e desconforto por ter que reconhecer que estava redondamente enganado. Sim, doutor. Trabalhei com sucessões internacionais por 10 anos antes de ingressar na universidade. Conheço a legislação tcheca como se fosse brasileira. Marcos do comercial se aproximou curioso. Cláudia, desculpa a pergunta, mas como é que alguém com sua formação acabou trabalhando como zeladora? A pergunta que todos queriam fazer finalmente tinha sido lançada. Cláudia respirou fundo, sabendo que teria que contar uma história que preferia manter guardada. Não foi por escolha, ela começou se acomodando na cadeira que Ricardo ofereceu. Como eu falei, denunciei um esquema na universidade. Alguns professores estavam comercializando diplomas para estrangeiros, falsificando históricos, cobrando propina para aprovar aluno. E aí? Patrícia perguntou genuinamente interessada. Aí virei persona non grata da instituição. Não apenas me demitiram, como espalharam que eu era problemática, desestabilizadora, difícil de lidar. Nenhuma universidade queria me contratar. O escritório ficou em silêncio. Era uma situação que todos conheciam indiretamente, mas nunca tinham visto de perto.
Alguém que pagou o preço por fazer a coisa certa. Tentei trabalhar como tradutora autônoma, Cláudia continuou, mas o mercado estava saturado. Além disso, meu marido tinha perdido o emprego na mesma época. Ele era arquiteto numa empresa que fechou as portas. E seu filho? Fernanda perguntou suavemente. Meu filho Gabriel tem 14 anos e tem epilepsia refratária. Precisa de medicação importada, exames regulares, acompanhamento neurológico constante. O plano de saúde cortou nossa cobertura quando perdemos os empregos. Ricardo sentiu um aperto no estômago. Durante 3 anos, tinha tratado mal uma mulher que estava batalhando para manter o filho saudável. A culpa começou a bater, mas ele tentou disfarçar. Por isso você aceitou trabalhar como zeladora? Ele perguntou, evitando olhar diretamente nos olhos dela. Não tinha alternativa. Precisava de trabalho com carteira assinada para ter direito ao plano de saúde da empresa. Quando a empresa de limpeza ofereceu a vaga, eu topei na mesma hora. Mas isso foi há 3 anos, Marcos observou. Por que não procurou outro emprego depois? Cláudia sorriu amargamente. Você acha que é fácil explicar numa entrevista por que uma ex-professora universitária está trabalhando como zeladora? As pessoas acham que você está mentindo ou que aprontou algo muito grave. A verdade doía mais do que qualquer um no escritório estava preparado para ouvir. Eles tinham convivido por 3 anos com uma mulher altamente qualificada, tratando ela como se fosse invisível, como se fosse menos capaz que qualquer um deles. Além disso, Cláudia prosseguiu, o salário aqui, mesmo sendo modesto, pelo menos era garantido. Conseguia pagar o tratamento do Gabriel e manter nossa casa. Não era o trabalho dos meus sonhos, mas era honesto. Ricardo se mexeu desconfortavelmente na cadeira. Lembrava de todas as vezes que tinha reclamado dela para Fernanda, de como tratava funcionários da limpeza como se fossem móveis. Você nunca pensou em contar para alguém sobre sua formação? Patrícia perguntou. Para quê? Para vocês acharem que eu estava inventando, para ser demitida por não se adequar ao perfil da função? Cláudia balançou a cabeça. Aprendi que às vezes é melhor ser subestimada do que desacreditada. E seu marido, como ele lidou com tudo isso? Fernanda perguntou. Meu marido André conseguiu emprego como motorista de aplicativo. Ganha menos que eu, mas pelo menos estamos conseguindo nos manter. Ele me apoia em tudo. Nunca me fez sentir diminuída por causa do trabalho. Ricardo olhou pro relógio. 16h45. Ainda havia tempo para enviar os documentos, mas ele precisava ir pessoalmente aos correios para garantir que chegassem a tempo. Cláudia, eu preciso correr para os correios agora, ele disse, se levantando. Mas antes eu quero falar uma coisa. Todos no escritório prestaram atenção. Ricardo raramente fazia discursos e quando fazia, geralmente era para reclamar de alguma coisa. Eu tratei você mal durante esses 3 anos, ele começou visivelmente desconfortável. Não sabia da sua história, mas isso não justifica. Ninguém merece ser tratado do jeito que eu te tratei. Cláudia o olhou com uma expressão neutra. Obrigada por reconhecer, Dr. Ricardo. Não, deixa eu terminar, ele insistiu. Você acabou de me salvar de perder a maior oportunidade da minha vida. Uma oportunidade que eu quase desperdicei por pura prepotência. O escritório estava em silêncio total. Nunca tinham visto Ricardo se desculpar com alguém, muito menos com uma funcionária. Você vai receber os 52 mil reais que prometi, ele continuou. Mas além disso, quero oferecer um emprego de verdade como consultora de tradução da empresa. Salário de 12 mil reais por mês com todos os benefícios. A oferta pegou Cláudia de surpresa. Ela tinha esperado receber o dinheiro e voltar para sua rotina normal, mas não esperava uma proposta de emprego. Eu não sei o que dizer, ela respondeu honestamente. Pensa com calma, Ricardo disse pegando os documentos. Mas saiba que seria uma honra ter alguém com sua qualificação trabalhando oficialmente para a empresa. Enquanto ele saía correndo para os correios, o escritório ficou numa atmosfera estranha. Funcionários que minutos antes viam Cláudia como uma zeladora, agora a olhavam como uma profissional respeitada. Cláudia, Marcos se aproximou. Eu quero pedir desculpas. Ri de você hoje. E isso foi errado. Eu também, Patrícia completou.
Nunca imaginei que você tinha passado por tudo isso. Um por um, os funcionários se aproximaram para se desculpar. Cláudia recebia as desculpas com educação, mas era visível que a situação a deixava desconfortável. Ela não estava acostumada a ser o centro das atenções. Vocês não precisam se desculpar, ela disse. Precisamos sim, Fernanda insistiu. Trabalhamos com você por 3 anos e nunca nos demos ao trabalho de realmente conhecê-la. Cláudia sorriu pela primeira vez no dia. Obrigada, isso significa muito para mim. 17h50 Ricardo voltou dos correios suado e ofegante, mas aliviado. Consegui. Documentos enviados com prazo garantido para chegada amanhã de manhã em Praga. Ele se aproximou da Cláudia, que ainda estava na sala conversando com outros funcionários. Então, o que acha da proposta? Doutor Ricardo, é uma oferta generosa, ela respondeu. Mas eu preciso pensar. Não é uma decisão simples. Claro, entendo perfeitamente. Mas espero que aceite. Ter alguém com sua experiência seria incrível para os nossos negócios internacionais. Cláudia assentiu. Vou conversar com meu marido e te dou uma resposta amanhã. Perfeito. Ricardo sorriu. E Cláudia? Sim. Obrigado. Não apenas pela tradução, mas por me ensinar uma lição que eu precisava aprender. Cláudia pegou sua bolsa e se dirigiu para a porta. Até amanhã, pessoal. Quando ela saiu, o escritório ficou em silêncio novamente. Todos processavam o que tinha acontecido. Uma mulher que eles viam como invisível tinha se revelado a pessoa mais competente do lugar. Cara, Marcos murmurou, a gente trabalhou 3 anos com uma ex-professora universitária e nunca soube. Imagina quantas outras pessoas a gente julga mal todo dia. Patrícia refletiu. Ricardo se acomodou em sua cadeira, ainda processando tudo. 18 milhões de euros estavam a caminho. Mas mais importante que isso, ele tinha aprendido algo sobre si mesmo que não gostava nada. Por 3 anos, tinha tratado uma mulher extraordinária como se ela fosse um estorvo. E, ironicamente, tinha sido ela quem o salvou quando mais precisava. A lição estava apenas começando. Na manhã seguinte, Cláudia chegou ao escritório no horário de sempre, 7 da manhã, mas dessa vez não estava vestindo o uniforme verde da empresa de limpeza. Usava uma camisa social branca e uma calça preta simples, mas que a faziam parecer uma pessoa completamente diferente. Os funcionários que chegavam cedo estranharam vê-la na recepção, sentada nas poltronas reservadas para visitantes. Bom dia, Cláudia. Laura, a recepcionista, a cumprimentou com um sorriso genuíno. Você tá linda hoje, muito diferente. Obrigada, Laura. Tô esperando o Dr. Ricardo para dar minha resposta sobre a proposta de trabalho. Ah, que bom. Espero que aceite. Ontem todo mundo ficou comentando sobre sua história. É impressionante o que você passou. Cláudia sorriu, ainda se acostumando com o fato de que agora as pessoas a viam de forma diferente. Durante 3 anos tinha sido praticamente invisível e agora todos queriam conversar com ela. Ricardo chegou às 8h30, meia hora mais cedo que o normal. Estava ansioso para saber a resposta da Cláudia, mas também nervoso sobre como seria trabalhar com alguém que ele tinha tratado tão mal. Bom dia, Cláudia, ele disse, se aproximando da recepção. Você decidiu? Bom dia, Dr. Ricardo. Sim, eu aceito sua proposta, mas tenho algumas condições. Claro, pode falar. Primeiro, quero trabalhar meio período nas primeiras 2 semanas para treinar minha substituta na limpeza. Não quero deixar a empresa na mão. Ricardo ficou impressionado. Mesmo depois de tudo que tinha passado, ela ainda se preocupava com o trabalho que deixaria para trás. Segundo, ela continuou, quero que meu salário seja depositado diretamente na conta da clínica onde meu filho se trata. Não quero correr o risco de atrasar nenhum pagamento. Sem problema. Mais alguma coisa? Sim. Quero um contrato por escrito com todas as funções bem definidas. Não quero que no futuro alguém possa dizer que eu não estava qualificada para o cargo. Ricardo assentiu. Justo. Vou pedir pro jurídico preparar tudo hoje mesmo. Eles subiram pro escritório, onde Fernanda já estava organizando a agenda do dia. Quando viu Cláudia, sorriu e se levantou para cumprimentá-la. Cláudia, que bom que você aceitou.
Vai ser maravilhoso trabalhar com você oficialmente. Obrigada, Fernanda. Tô animada também. Ricardo se dirigiu para a sala dele, mas antes de entrar se virou para Cláudia. Ah, esqueci de mencionar. Chegou um e-mail de Praga hoje cedo. Os advogados confirmaram o recebimento dos documentos. Disseram que foi o trabalho de tradução mais impecável que já viram. Cláudia sorriu. Fico feliz que tenham gostado. Não apenas gostaram. Querem contratar você para outros casos. Parece que você tem uma reputação lá que eu não sabia. É possível. Trabalhei com o escritório Sovoda e Partners algumas vezes quando estava no consulado. Durante a manhã, Cláudia foi apresentada oficialmente para todos os departamentos. Era estranho ver as reações das pessoas. Alguns ainda estavam processando a transformação, outros a cumprimentavam com respeito genuíno. Às 10 da manhã, Ricardo recebeu uma ligação que mudou completamente o rumo do dia. Doutor Ricardo, Fernando o chamou pelo interfone. Tem o Sr. Pavel Sovoda na linha. Diz que é advogado de Praga e que é urgente. Ricardo atendeu imediatamente. A conversa foi em inglês, mas ele pedia para Cláudia traduzir algumas partes mais complexas. Depois de 20 minutos, ele desligou com uma expressão preocupada. Cláudia, temos um problema, ele disse. Chegaram mais documentos de Praga. Parece que a herança tem mais complicações do que imaginávamos. Que tipo de complicações? Não entendi direito. Ele disse algo sobre uma contestação legal, outros parentes que apareceram, processos pendentes. Pediu para eu enviar uma resposta detalhada até hoje à noite. Cláudia franziu a testa. Isso é estranho. Ontem os documentos diziam claramente que você era o único herdeiro vivo. Pois é, mas agora parece que tem outras pessoas envolvidas. E a parte pior, se não resolver isso até meia-noite, posso perder tudo. Ricardo estava visivelmente nervoso. Ontem tinha descoberto que era milionário e agora podia perder tudo por uma complicação legal que não entendia. Calma, Cláudia disse, mantendo a voz firme. Vamos esperar os documentos chegarem e analisar com cuidado. A experiência me diz que essas situações geralmente têm solução. Às 14 horas da tarde, um motoboy chegou com um envelope robusto do consulado tcheco. Eram pelo menos 25 páginas de documentos legais, todos em tcheco, com linguagem jurídica complexa. Cláudia se trancou na sala de reuniões para analisar tudo. Ricardo ficou andando nervoso do lado de fora, perguntando a cada 15 minutos se ela tinha terminado. Ricardo, deixa ela trabalhar, Fernanda o repreendeu. Você tá mais nervoso que vestibulando. 18 milhões de euros, Fernanda. Você entende? Entendo, mas ficar nervoso não vai ajudar. Confia na Cláudia. Às 16 horas, Cláudia finalmente saiu da sala com uma expressão séria. Ricardo correu para ela imediatamente. Então, o que está acontecendo? Senta, Ricardo. Isso é mais complicado do que imaginávamos. Todos os funcionários se aproximaram para ouvir. A situação tinha se tornado o evento mais importante que já tinha acontecido no escritório. Apareceram 3 pessoas alegando ser parentes do seu primo Pavel. Cláudia começou. 2 primos distantes e uma mulher que diz ter sido casada com ele informalmente. Mas isso é possível. Ontem você disse que eu era o único herdeiro. Eu disse isso baseado nos documentos que recebemos ontem. Mas direito de herança na República Tcheca é diferente do Brasil. Parentes podem contestar testamentos até 8 meses após a morte. Ricardo passou a mão no cabelo desesperado. Então vou perder tudo. Não necessariamente, mas você vai ter que provar que tem direito legal à herança. E isso significa ir para Praga. Ir para Praga quando? Amanhã. O escritório ficou em silêncio absoluto. Ricardo olhou para Cláudia como se ela tivesse enlouquecido. Por isso você não vai sozinho, Cláudia disse calmamente. Eu vou com você. Você. Eu conheço o sistema legal tcheco. Falo o idioma perfeitamente e tenho contatos em Praga. Sem ajuda profissional você vai perder tudo com certeza. Ricardo se sentou tentando processar tudo. Mas isso vai custar uma fortuna. Passagens, hotel, advogados. Ricardo,
você tá falando de 18 milhões de euros. Gastar 25 mil reais para garantir isso é investimento, não gasto. E se mesmo assim eu perder? Aí pelo menos você vai saber que tentou tudo. Mas se não for, vai perder com certeza. Fernanda se aproximou. Ricardo, a Cláudia tá certa. Você tem que ir. Mas e a empresa? Não posso simplesmente sumir de uma hora para outra. Eu cuido de tudo aqui, Fernanda ofereceu. Você fica quanto tempo precisar. Ricardo olhou para Cláudia novamente. Você realmente faria isso? Viajar para Praga para me ajudar? Faria, mas obviamente não de graça. Quero 5% do que você conseguir recuperar. 5%. Ricardo calculou rapidamente. Isso é quase 1,2 milhão de reais. Exato. E é o que qualquer advogado internacional cobraria por um caso desses, provavelmente mais. Ricardo pensou por alguns segundos. 1,2 milhão de reais era muito dinheiro, mas comparado com perder 18 milhões de euros era quase nada. Tá bom, ele disse, estendendo a mão. Fechado. Cláudia apertou a mão dele. Então vamos preparar tudo. Preciso ligar para os meus contatos em Praga. Você precisa providenciar passaporte expresso e temos que reservar voos para amanhã à noite. Amanhã à noite. Não é muito corrido. A audiência legal é depois de amanhã de manhã. Se não estivermos lá, você perde tudo automaticamente. O escritório virou um formigueiro. Fernanda correu para a agência de viagens. Marcos foi atrás dos documentos pro passaporte expresso. Patrícia organizou a agenda do Ricardo e Cláudia fez ligações para Praga. Consegui, ela disse pro Ricardo depois de uma hora ao telefone. Meu ex-colega Tomás vai nos receber no aeroporto. Ele é advogado especializado em sucessões internacionais. Ele é bom. É um dos melhores da República Tcheca e me deve alguns favores. Ricardo suspirou aliviado. Pelo menos temos ajuda lá. Temos. Mas, Ricardo, preciso que você entenda uma coisa. O quê? Lá você vai ser apenas mais um estrangeiro tentando pegar herança. Eu vou ser sua única ponte com o sistema legal deles. Então, pelo amor de Deus, não me trate como você me tratou aqui. Ricardo ficou vermelho. Cláudia, eu não. Não precisa se explicar, só precisa me respeitar. Porque se você me humilhar na frente dos tchecos, eles vão tomar partido deles e aí você pode esquecer qualquer chance de ganhar. Entendi. Prometo que não vai acontecer. Ótimo. Agora vamos preparar os documentos que precisamos levar. Enquanto trabalhavam juntos organizando papéis, Ricardo observava Cláudia com uma admiração crescente. Ela estava completamente no comando da situação, resolvendo problemas que ele nem sabia que existiam, falando com advogados internacionais como se fossem velhos amigos. Cláudia, ele disse, posso te perguntar uma coisa? Claro. Por que você tá me ajudando? Depois de tudo que eu fiz, você podia simplesmente me deixar me ferrar sozinho. Cláudia parou de organizar os papéis e olhou para ele. Por quê, Ricardo, eu não sou você. Não trato as pessoas mal só porque posso. A resposta foi como um soco no estômago. Ricardo percebeu que ainda tinha muito a aprender sobre caráter e dignidade. Além disso, ela continuou, 1,2 milhão de reais vai mudar a vida da minha família. Meu filho vai poder fazer tratamento no exterior, meu marido vai poder voltar a estudar e eu vou poder recomeçar minha carreira. Você merece isso e muito mais, Ricardo disse sinceramente. Obrigada. Agora vamos trabalhar. Temos um voo para pegar amanhã. O voo para Praga saiu do aeroporto de Guarulhos às 23 horas com escala em Amsterdã. Ricardo estava visivelmente nervoso, mexendo no celular a cada 5 minutos e perguntando constantemente se Cláudia tinha certeza de que tudo daria certo. Ela, por outro lado, estava calma e focada, revisando documentos e fazendo anotações em tcheco. Você já esteve em Praga antes? Ricardo perguntou quando o avião decolou. Várias vezes. Fiz parte de uma delegação brasileira para assuntos consulares por 4 anos. Conheço a cidade como se fosse Rio de Janeiro. E esse Tomás que vai nos receber?
Conheci ele numa conferência sobre direito internacional. Trabalhamos juntos em alguns casos de brasileiros que morreram na República Tcheca deixando herança. Ele é seriíssimo, mas justo. Ricardo tentou relaxar, mas não conseguia parar de pensar em tudo que estava em jogo. Cláudia, você realmente acha que temos chance de ganhar? Ricardo, para de perguntar isso. Vamos chegar lá, vou analisar os documentos com calma, vou conversar com Tomás sobre estratégia legal. Depois disso, saberemos exatamente onde estamos pisando. O voo foi longo e cansativo. Ricardo mal conseguiu dormir enquanto Cláudia aproveitou para estudar leis tchecas no tablet que tinha levado. Quando chegaram a Praga às 14 horas, horário local, ela estava totalmente preparada. Tomás Sovoda os esperava no aeroporto. Um homem de 52 anos, cabelos grisalhos, terno escuro impecável. Quando viu Cláudia, sorriu e a cumprimentou em tcheco com um abraço caloroso. Cláudia, que bom te ver. Você tá ótima, ele disse em português com sotaque carregado. Tomá, obrigada por nos receber. Este é Ricardo Monteiro, meu cliente. Tomá cumprimentou Ricardo com um aperto de mão firme. Senhor Ricardo, li os documentos que Cláudia me enviou. Situação complexa, mas não impossível. No carro indo pro hotel, Tomá explicou melhor o cenário. 3 pessoas contestaram herança. 2 primos alegam que Pavel prometeu deixar propriedades para eles. A mulher diz que era esposa de fato, viveu com ele por 12 anos. Isso é verdade? Ricardo perguntou. Não sabemos ainda. Amanhã vamos ao cartório analisar documentos originais. Depois vamos ao escritório que está cuidando da herança. Cláudia traduzia tudo pro Ricardo, que estava cada vez mais preocupado. Parece que todo mundo na República Tcheca conhecia meu primo, menos eu. Normal em casos de herança internacional, Tomá explicou. Parentes aparecem como cogumelos depois da chuva quando tem dinheiro envolvido. Chegaram ao hotel no centro de Praga. Um prédio histórico elegante. Ricardo tinha reservado 2 suítes querendo demonstrar que tinha dinheiro para bancar tudo direito. Ricardo, descansa um pouco, Cláudia sugeriu. Amanhã vai ser dia longo. Você não vai descansar. Vou me reunir com Tomá para revisar estratégia. Preciso entender exatamente quais são os pontos fracos da contestação. Ricardo ficou impressionado mais uma vez. Enquanto ele estava nervoso e perdido, Cláudia trabalhava metodicamente para resolver o problema. Na manhã seguinte, às 8 horas em ponto, estavam no cartório central de Praga. Era um prédio antigo, com corredores escuros e funcionários que pareciam ter saído de um filme de época. Aqui é diferente do Brasil, Ricardo murmurou enquanto esperavam numa fila enorme. República Tcheca tem burocracia mais complexa que Brasil, Tomá explicou, mas também mais organizada. Todos os documentos estão aqui desde 1820. Quando chegaram ao balcão, Cláudia conversou em tcheco com uma funcionária idosa que parecia conhecê-la. Depois de alguns minutos, foram levados para uma sala especial, onde poderiam examinar os documentos originais. O que ela disse? Ricardo perguntou. Que se lembra de mim dos tempos do consulado. Isso ajuda muito. Tchecos respeitam quem fala a língua deles direito. Passaram 3 horas examinando documentos, certidões de nascimento, casamento, óbito, registros de propriedade, testamentos. Cláudia lia tudo cuidadosamente, fazendo anotações e discutindo detalhes com Tomá. Encontrei algo interessante, ela disse pro Ricardo. Seu primo Pavel fez 3 testamentos diferentes nos últimos 6 anos. Isso é legal. É. Mas o último testamento feito 2 meses antes da morte é muito específico. Ele revoga todos os testamentos anteriores e deixa tudo pro único sobrinho vivo no Brasil. Tomá assentiu. Isso fortalece muito sua posição, mas ainda precisa provar que é realmente sobrinho dele. E como fazemos isso? Precisamos da certidão de nascimento do seu pai e certidão de casamento dos seus avós. Isso vai comprovar a linhagem familiar. Ricardo ficou pálido. Eu não trouxe esses documentos, nem sabia que ia precisar. Calma, Cláudia disse. Posso pedir para Fernanda conseguir tudo no Rio e enviar por correio expresso. Chega amanhã de manhã. Mas a audiência é amanhã à tarde. Tempo suficiente.
Tomá garantiu. Tchecos são pontuais, mas não apressados. Saíram do cartório e foram almoçar num restaurante tradicional tcheco. Ricardo mal conseguia comer, mas Cláudia conversava tranquilamente com Tomás sobre a cidade, sobre política, sobre tudo menos a herança. Como você consegue ficar tão calma? Ricardo perguntou. Por que ficar nervoso não resolve nada? Já fiz tudo o que podia fazer hoje. Amanhã vamos ver o resultado. À tarde, visitaram o escritório de advocacia que estava cuidando da herança. Era um prédio moderno, completamente diferente do cartório da manhã. O advogado responsável, Dr. Petróleo Novak, os recebeu numa sala de reuniões elegante. Senhor Ricardo, prazer conhecê-lo, ele disse em inglês. Analisamos documentos que Senhora Cláudia enviou. Trabalho impecável. Obrigado, Ricardo respondeu, ainda dependendo da Cláudia para traduzir partes mais complexas. Mas temos problemas, doutor. Novak continuou. Contestantes têm advogados muito agressivos. Vão questionar tudo, desde a autenticidade de documentos até sua identidade real. E se eles conseguirem provar que eu não sou parente? Aí herança vai pro Estado tcheco. Ninguém ganha nada. Cláudia se inclinou para frente. Doutor Novak, qual é a estratégia mais eficaz? Provar não apenas que Ricardo é sobrinho, mas que Pavel realmente queria deixar herança para ele. Temos que mostrar que últimos testamentos não foram feitos por pressão ou manipulação. Como fazemos isso? Testemunhas. Pessoas que conheceram Pavel nos últimos anos e podem confirmar que ele falava sobre sobrinho no Brasil. Ricardo ficou animado. Existem essas pessoas? Sim. Médico dele, vizinhos, empregada doméstica. Problema é que contestantes também têm testemunhas. Então vai ser palavra contra palavra? Não. Cláudia interveio. Vai ser evidência contra evidência. E nós temos vantagem. Que vantagem? O último testamento é muito específico. Pavel não apenas deixa herança para você, mas explica por quê. Diz que sempre quis conhecer família do Brasil, que se arrepende de ter perdido contato com o irmão. Tomás sentiu. Isso é forte emocionalmente. Juízes tchecos são sensíveis a histórias de família. Além disso, Cláudia continuou, contestantes têm que provar que merecem herança. Não basta alegar parentesco ou relacionamento. Tem que mostrar que Pavel prometeu deixar bens para eles. Doutor Novak sorriu. Senhora Cláudia entende direito tcheco melhor que muitos advogados locais. Trabalhei com isso por anos, ela respondeu modestamente. Voltaram ao hotel no final da tarde. Ricardo estava exausto, mas Cláudia continuava trabalhando, organizando documentos e preparando argumentos para a audiência. Posso te perguntar uma coisa? Ricardo disse quando estavam no lobby do hotel. Claro. Por que você sabe tanto sobre direito tcheco? Parece que conhece cada detalhe. Cláudia sorriu. Minha tese de mestrado foi sobre sucessões internacionais no leste europeu. Passei 3 anos estudando casos específicos da República Tcheca. Você realmente é impressionante. Obrigada. Agora vai descansar. Amanhã você vai precisar estar focado. Naquela noite, Ricardo mal conseguiu dormir. Ficou pensando em como tinha subestimado Cláudia por tanto tempo. Não apenas ela era altamente qualificada, como estava se dedicando completamente a resolver um problema que não era dela. De manhã cedo, os documentos chegaram do Rio. Fernanda tinha conseguido tudo o que precisavam com autenticação em cartório e tradução juramentada. Perfeito, Tomá disse, examinando os papéis. Agora temos evidência completa da linhagem familiar. Às 14 horas estavam no tribunal. Era um prédio imponente com arquitetura clássica europeia. Ricardo estava usando seu melhor terno, mas ainda se sentia pequeno perto da solenidade do ambiente. Lembra, Cláudia disse enquanto esperavam, deixa eu falar. Só responde quando te perguntarem diretamente e sempre com calma. Entendi. E Ricardo? Sim. Obrigada por confiar em mim. Ricardo olhou para ela com sinceridade. Cláudia, se eu ganhar essa herança, vai ser porque você tornou possível. Não esqueço isso nunca.
O juiz entrou na sala e a audiência começou. Em algumas horas saberiam se 18 milhões de euros mudariam a vida do Ricardo ou se tudo teria sido um sonho impossível. Mas uma coisa já tinha mudado para sempre. Ricardo nunca mais julgaria alguém pela aparência ou posição social. Cláudia tinha lhe ensinado a lição mais valiosa da vida. A sala do tribunal estava tensa quando o juiz Václav, um homem de 62 anos com barba grisalha e óculos de aros grossos, chamou todos para se aproximarem. Ricardo sentia o coração batendo tão forte que achava que todos podiam ouvir. Cláudia, sentada ao lado dele, mantinha a postura ereta e concentrada, sussurrando traduções dos procedimentos tchecos. Mas antes de anunciar a decisão, o juiz disse, fazendo uma pausa dramática: "Quero fazer uma observação sobre este caso." O silêncio na sala era absoluto. Todos prenderam a respiração. Em 30 anos de carreira, ele continuou em tcheco, com Cláudia traduzindo simultaneamente. Raramente vi um caso tão bem apresentado por uma equipe jurídica internacional. A competência demonstrada pela tradutora brasileira é exemplar. Ricardo sentiu o coração disparar. O juiz estava elogiando Cláudia publicamente. Portanto, o juiz anunciou solenemente: "Declaro que Ricardo Monteiro é o legítimo herdeiro de Pavel Monteiro. A herança de 18 milhões de euros, incluindo todas as propriedades, será transferida integralmente para o requerente." A sala explodiu em reações. Helena saiu chorando. Os primos protestaram alto. Mas Ricardo mal conseguia processar o que estava acontecendo. "Ganhamos?" Ele perguntou para Cláudia, ainda em choque. "Ganhamos", ela confirmou com um sorriso. Tomás se aproximou com um abraço caloroso. "Parabéns. Foi uma vitória impressionante." 3 semanas depois, de volta ao Brasil, Ricardo convocou uma reunião com todos os funcionários da empresa. Ele estava diferente, mais humilde, mais atencioso. A fortuna tinha chegado, mas o que mais o impactava era a transformação pessoal que tinha vivido. "Pessoal", ele começou, "quero dividir uma coisa com vocês. Nos últimos meses, aprendi lições que valem mais que qualquer dinheiro." O escritório estava em silêncio total. Cláudia, agora consultora oficial da empresa, observava da primeira fileira. "Cláudia me ensinou que competência não tem a ver com cargo ou salário. Me ensinou que dignidade não depende de uniforme ou posição social." Os funcionários trocaram olhares surpresos. Nunca tinham visto Ricardo tão reflexivo. "Por isso", ele continuou, "quero anunciar que a partir de hoje, 15% dos lucros da empresa serão distribuídos igualmente entre todos os funcionários. Não importa se é diretor ou zelador, se tem diploma ou não. Todo mundo que trabalha aqui com honestidade merece participar do sucesso." A reação foi imediata. Funcionários começaram a aplaudir. Alguns choraram, outros se abraçaram. Era a primeira vez que muitos deles se sentiam verdadeiramente valorizados no emprego. "Além disso", Ricardo prosseguiu, "vamos criar um fundo de bolsas de estudo para filhos de funcionários. Ninguém mais vai deixar de estudar por falta de dinheiro." Gabriel, filho da Cláudia, se aproximou do Ricardo com lágrimas nos olhos. "Doutor Ricardo, obrigado. O senhor não faz ideia de como isso vai ajudar outras famílias. Sua mãe me ensinou que todo mundo merece uma chance." Ele respondeu: "Agora é minha vez de dar essas chances." Cláudia se aproximou e o abraçou. "Obrigada, Ricardo. Não apenas pelo que você está fazendo agora, mas por ter reconhecido que estava errado." "Cláudia, eu que te agradeço. Você me mostrou que a pessoa mais importante do escritório estava sendo tratada como a menos importante. Isso não vai acontecer nunca mais." Nesse momento, Laura, a recepcionista, se aproximou com um envelope. "Ricardo, chegou uma carta registrada para você. É de Praga." Ricardo abriu o envelope e leu o conteúdo. Era uma carta oficial do governo tcheco, oferecendo cidadania honorária para ele e Cláudia em reconhecimento pelo trabalho exemplar que fizeram no caso da herança. "Cláudia, olha isso", ele disse, mostrando a carta. "Eles estão oferecendo cidadania tcheca pra gente." "Sério?" Ela leu a carta rapidamente. "Isso é uma honra enorme. Cidadania honorária é dada apenas para pessoas que fizeram contribuições significativas para a República Tcheca. Você aceita?" "Claro que aceito. Sempre amei a cultura tcheca." "E você?"
Aceito também. Afinal, foi na República Tcheca que aprendi as lições mais importantes da minha vida. 6 meses depois, Ricardo e Cláudia estavam em Praga novamente, dessa vez para receber oficialmente a cidadania. A cerimônia foi realizada no parlamento com a presença do primeiro-ministro e várias autoridades. Senhor Ricardo Monteiro e senhora Cláudia Santos, o primeiro-ministro disse em inglês, vocês são exemplos de como diferenças culturais podem ser superadas através de competência e dignidade. Depois da cerimônia, foram jantar no mesmo restaurante onde tinham comido durante o processo legal. Tomás estava presente junto com o Dr. Novak e outras pessoas que os tinham ajudado. Ricardo, Tomás disse, você sabe que a história de vocês virou caso de estudo na Universidade de Direito aqui? Caso de estudo? Sim. Professores usam sua história para ensinar sobre a importância de reconhecer talentos e não julgar pessoas por aparência. Que ironia! Ricardo riu. Eu que deveria estar envergonhado de ter julgado a Cláudia por 3 anos. Mas você aprendeu, Cláudia disse, e mudou. Isso é o que importa. Durante o jantar, Ricardo refletiu sobre tudo o que tinha acontecido um ano atrás. Ele era um empresário arrogante que tratava funcionários como objetos. Hoje dirigia uma empresa baseada em respeito e dignidade, onde todos eram valorizados independentemente de cargo ou formação. Cláudia, ele disse, posso te perguntar uma coisa? Claro. Você me perdoou de verdade por todos os anos que te tratei mal? Cláudia sorriu. Ricardo, perdoei você no momento que reconheceu que estava errado. Errar é humano. Reconhecer o erro e mudar é divino. Obrigado. Isso significa muito para mim. Além disso, ela continuou, você me deu a oportunidade de reconstruir minha vida. Meu filho está estudando medicina. Meu marido tem um emprego digno. Eu voltei a trabalhar com o que amo. Não tenho motivos para guardar rancor. E eu aprendi que competência não tem a ver com uniforme ou cargo, Ricardo disse. Aprendi que dignidade não depende de salário ou posição social. Exato. E aprendi que nunca devemos subestimar ninguém. Todas as pessoas têm histórias, sonhos, talentos, só precisam de oportunidade para mostrar. Voltaram ao Brasil no dia seguinte, mas agora como cidadãos tchecos honorários e, mais importante, como pessoas que tinham aprendido lições fundamentais sobre respeito e dignidade. De volta ao escritório, Ricardo fez questão de contar para todos os funcionários sobre a honra que tinham recebido, mas o que mais o orgulhava não eram os títulos ou reconhecimentos, e sim a transformação que tinha acontecido na empresa. Pessoal, ele disse na reunião mensal, quero que vocês saibam que nossa empresa se tornou referência não apenas em negócios, mas em relações humanas. Outras empresas estão copiando nosso modelo de valorização de funcionários. Isso é graças ao exemplo que você deu, Fernanda disse. Quando você reconheceu o valor da Cláudia, mostrou que todos nós temos valor. E quando você mudou sua atitude, Marcos adicionou, mostrou que pessoas podem mudar para melhor. Ricardo olhou para Cláudia, que estava sentada na primeira fileira com Gabriel ao lado. O menino agora estava no 2º semestre de medicina, sendo um dos melhores alunos da turma. Cláudia, ele disse, você salvou mais que uma herança de 18 milhões de euros. Você salvou minha humanidade. E você me devolveu minha dignidade profissional, ela respondeu. Mostrou que competência sempre vence preconceito. Então, estamos quites. Estamos, mas mais que isso, somos exemplos de que pessoas podem mudar, crescer e aprender umas com as outras. Ricardo sorriu. Pago qualquer quantia para quem decifrar esse negócio aqui. Tinha sido uma frase que ele disse por arrogância, mas acabou sendo o momento que mudou sua vida para sempre. A zeladora invisível tinha se tornado a executiva mais respeitada da empresa. E o patrão arrogante tinha aprendido que o verdadeiro sucesso não está em humilhar outros, mas em reconhecer e valorizar os talentos que existem ao nosso redor. Às vezes, as lições mais importantes da vida vêm das pessoas que menos esperamos. E às vezes, uma simples frase pode mudar tudo.